vamos para uma palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, versículo 15 diz assim: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas daquele que é a cabeça, Cristo. Antes, dizendo a verdade. Em outra versão diz assim: seguindo a verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Algumas versões vai dizer antes, seguindo. Aí quando diz seguindo a verdade, nós lembramos que em João 14, versículo 6 diz assim: o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele sim é que nos vai fazer vivenciar a cada dia. A palavra do Senhor, ela é verdadeira para a minha vida. A palavra do Senhor é verdadeira para a sua vida, porque Ele é a verdade em todos os casos. Quando diz a palavra que diz assim, antes, está dizendo assim que antes de que você venha fazer qualquer coisa, antes que você venha tomar a sua decisão que você precisa tomar, antes que você vá na casa de fulano, antes que você vá na casa de Beltrano, segue-se a quem? Segue o amor a Cristo, segue-se primeiro a Jesus. A palavra de Deus está dizendo assim, antes, dizendo a verdade em amor, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. A palavra de Deus, ela está dizendo assim, que antes de você tomar a sua decisão, que antes de você ir resolver algo físico, de antes de você resolver algo material, o que você tem que fazer? Crescer em amor para com Cristo, que é a cabeça. Quando a palavra de Deus coloca-se antes, Ele está dizendo assim para que você tome uma decisão em que? Em primeiro servir ao Senhor, em primeiro adorar a presença dEle, em primeiro buscar o reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos clamar primeiro a Ele antes de fazer qualquer coisa, porque o que está na terra é a consequência. É resto. A palavra de Deus, ela nunca pode ser resto para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem que ser o principal para a sua caminhada, para a sua jornada. A palavra de Deus, ela tem que ser o envolvimento para a sua casa. A palavra de Deus, ela não pode estar em último lugar. A palavra de Deus, ela tem que permanecer ao seu lado. A palavra de Deus não pode ser o último caso para a sua vida. Ela tem que ser o principal para o envolvimento contigo. A palavra de Deus disse, antes, seguindo em amor, cresçamos. Você só vai se envolver com esse reino, com essa parte material, no momento que você tiver o conhecimento com Cristo. No momento que você tiver o conhecimento com a presença de Cristo, no momento que você tiver o envolvimento com a graça única dele, não se envolva com as decisões do mundo, se envolva primeiro com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é que vai decidir a sua vida. No momento exato que eu e você começamos a dizer, Senhor, faz morada na minha casa, transforma o meu esposo, transforma a minha esposa, transforma o meu filho, transforma a minha filha. Você está dando o quê? Antes você está falando com o Senhor, mas eu creio que antes você já fez algo. Não, primeiro momento é adorar o Senhor, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas parecem estar bagunçadas, mesmo que as coisas parecem serem tão difíceis, mas a palavra está dizendo assim que antes cresçamos em amor, antes cresçamos em adoração, antes cresçamos em envolvimento com o quê? Com a graça de Deus, antes buscamos a presença dEle, para que possamos alcançar o êxito, para que possamos alcançar o sobrenatural do Senhor. Aí ele diz, para nós entendermos mais,
Lá na parte assim, antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, naquele que é a cabeça. Você tem o seu corpo, olha só, você tem o seu corpo físico, a sua parte física completa, os seus membros, mas você tem a sua cabeça, a sua própria mentalidade, que ele está dizendo assim, que a partir de hoje, a partir de agora que você está ouvindo esta mensagem, a partir de agora você vai colocar o que? O seu entendimento no Senhor, porque a palavra de Deus lá em Gênesis diz que nós somos que? A imagem e a semelhança dele, nós somos a imagem e a semelhança dele através da sua imagem, nosso corpo físico, mas a nossa mente agora tem que ser, temos que ter o quê? A mente de Cristo. Que mente de Cristo é? A mente de Cristo, ele tem a mente no reino. Cristo tem a mente no reino. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ter o quê? A nossa mente no reino. Precisamos da terra, mas antes de tomarmos as decisões que iremos ter que tomar hoje, a nossa vida tem que estar o quê? Com a mentalidade no Senhor. Porque a partir de quando eu me colocar com a mentalidade do Espírito Santo, com a presença dele, eu tomarei uma decisão correta, eu tomarei a decisão certa para resolver aquilo que eu tenho que resolver. Mas eu, sem a minha mentalidade do Espírito Santo, o meu corpo não anda conforme tem que andar. Se a minha mente não é a mente de Cristo, o meu corpo não vai funcionar como a mente de Cristo. Se a minha mente não é a mente de Cristo, é uma mente errada, o meu corpo, os meus membros não vai querer funcionar conforme a vontade do Espírito Santo. Quando Deus soprou na minha vida e na sua, o Espírito dele está dizendo assim, ei, a partir de agora você tem algo para movimentar o seu corpo, o seu membro. A partir de agora você tem algo para movimentar a sua vida. Você não precisa se movimentar com as coisas da terra, você precisa se movimentar através do Espírito Santo. Porque quando nós nos movimentamos com as palavras dos outros, nós acabamos nos envolvendo com o mundo. Que palavras são essas? Palavras que não vão lhe trazer prazer espiritual. A palavra do Senhor, ela nos transforma. Eu estava dizendo hoje que a palavra de Deus, para ela se renovar todos os dias, precisará que eu e você esteja com ela. Então, quando nós nos tornamos com a mentalidade do Senhor, os nossos membros funcionam. Entenda comigo uma coisa. Se eu torno minha mentalidade com a mentalidade do mundo, eu vou fazer o meu corpo, as minhas pernas, os meus braços, eles vão fazer aquilo que o mundo anseia. Se a minha mentalidade é de ir para um barzinho, o meu corpo, os meus braços, os meus membros, é direcionar para um barzinho. Ele vai se direcionar para uma prostituição. Se a minha mentalidade é uma mentalidade de vivenciar outras coisas que desagradam ao Senhor, todo o meu corpo vai se direcionar para essa mentalidade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, 2:19. Então, quando eu e você buscamos a presença do Senhor, quando eu e você colocamos a nossa mentalidade de Cristo, o nosso corpo vai funcionar o quê? Com a mentalidade da presença dele para ir em direção às coisas que vêm dele. Se a minha mentalidade que é em Cristo, que a minha mentalidade não for direcionada com a presença de Cristo, o meu corpo, o meu braço, as minhas pernas, ele não irá na direção correta. Se eu mentalizo a minha vida num barzinho, se eu mentalizo a minha vida para vivenciar uma vida de ir ao shopping ou de ir a outro canto, todo o meu corpo ele vai ir a esse local. Então não tem como você dizer para mim, eu vou na igreja e eu vou no mundo, meu corpo não vai. A sua mente vai estar focada simplesmente no local que é bom, porque o seu corpo ele anseia aquilo que trata ele. A sua mente, agora a nossa mentalidade tem que, como a palavra diz, que quando eu mentalizo a minha vida com Cristo, o meu corpo ele vai passar a não anseiar as coisas da carne. O meu corpo vai passar a anseiar aquilo que vem do Senhor. Mas se a minha mentalidade é maior nas coisas que são da carne, o meu corpo vai se mentalizar naquilo. Então a palavra de Deus está dizendo que para que nós venhamos a ter uma mente de Cristo.
Colossenses diz assim, o 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu e você somos uma igreja. Mas a igreja é um templo. Não, nós somos templo do Espírito Santo. E quem é a cabeça? É Jesus. Então ele está dizendo que a nossa vida tem que ter o quê? A mente de Cristo. Quando o próprio Senhor Deus soprou em Gênesis assim, ele deu-nos vida no teu espírito, ele está dizendo assim, ei, a partir de hoje o meu fôlego de vida está dentro de vocês. Então nós temos que uma parte dele em nossas vidas. Aí veio o Cristo e falou assim, a partir de agora vocês têm que ter a mente de Cristo. Porque se o próprio Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então nós vemos que é seguir a verdade, como foi lido. Em Efésios 4, que diz que é seguindo a verdade. Seguindo quem a verdade é Cristo. Essa é a verdade que você segue. É essa a verdade que você tem que buscar todos os dias. Quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida de crescimento, se aprofunda no Senhor, se aprofunda na busca do Espírito Santo. Quando você está pensando, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar algo, eu preciso resolver algo. Primeiro que você tem que fazer antes, buscar a presença dele. Quando você começa a aprender, mesmo que está um desespero, mesmo que à sua volta está uma loucura, mesmo que à sua volta as palavras que dizem é que você não vai conseguir vencer, é que você não vai conseguir lidar com essa situação, antes tome-se a presença do Senhor, antes siga em amor. Siga em amor com a verdade. Que verdade é essa? É Jesus. E a palavra de Deus disse que antes de você resolver tudo, antes de você tentar tomar solução, antes de você tentar ir para mudar alguma coisa, antes aproxime-se do Senhor. Aproxime-se mais perto dele, chegue perto dele, porque quem vai lhe dar a sabedoria e o discernimento para lidar com o que está acontecendo é ele. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. É o que o Senhor faz. Quando eu e você começamos a dar a chance, permitimos que ele seja a cabeça do nosso corpo, Deus nos faz estar em cima. Deus nos faz tomar as decisões corretas. Deus nos dá posse daquilo que precisamos. Deus nos entrega resposta daquilo que precisamos para tomar a decisão correta. Então, neste dia, você está passando por uma luta, uma peleja, um questionamento, algo que não está tendo mudança, se preocupe com uma coisa: buscar primeiro a presença dele. Eu não sei como é que está a sua vida, ou a sua família, ou a sua casa, mas uma palavra eu tenho para a sua vida, é essa: primeiro busca o reino do Senhor, para que as outras coisas possam vir, porque o que tem nessa terra aqui, isso aqui é resto. A comida, a casa, a televisão, as viagens, os carros, é tudo o resto. O reino de Deus é o principal para a sua vida. O reino de Deus é o principal para a sua vida e para a minha vida. O reino de Deus é o que eu preciso, é o que você precisa. O que nós precisamos hoje é a presença do Espírito Santo. O que você precisa hoje é a presença dele na sua vida. O que eu preciso hoje é a presença do Espírito Santo para a minha vida. Que essa palavra possa ir de encontro à sua vida.